Olá a todos, que bom revê-los. Agradeço a presença e a atenção de todos. Estou de volta. Meu pai substituiu aí várias vezes por motivos diferentes. Agradeço por isso. Um dos motivos foi o falecimento de um primo da Beck, que Valeu. tinha problemas, tinha câncer, um tumor no cérebro, mas conseguiu viver por 12 anos, mas eventualmente, infelizmente, acabou falecendo por causa disso. Então tivemos o enterro, o velório. ah. E aí, uma outra das ocasiões, nós tivemos aqui na congregação que eu participo aqui em Oklahoma, eles têm, é como se fosse um congresso 3 em 1, ou outros congressos que tem no Brasil. Eles têm um congresso que é uma vez por ano e tem mais ou menos umas 20 congregações que ajudam a financiar e organizar, mesmo sendo que se reúnem lá no nosso prédio. E tivemos quase 1.000 participantes, 970 e bolinha. Então, também bastante coisa envolvida ali. Então, esse foi um dos outros motivos que eu não participei. Mas estamos aí, estamos de volta, graças a Deus, continuando o nosso estudo de Provérbios. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. A gente vai dar continuação. Fábio, consegue ver aí? Sim, Júnior. Então, que nem mencionei, a gente já tem mencionado várias vezes, né? Caso vocês queiram fazer algum comentário, só clicar na mãozinha aí, para eu saber o que está acontecendo. E estou tentando agilizar um negócio aqui. Ah, então, vamos continuar. Estamos em Provérbios, nós vamos ver Provérbios capítulo 16 hoje. Em Provérbios, lembrando a todos, né? Provérbios é uma coletânea de provérbios. A Provérbios é uma coletânea de coletâneas de provérbios. A ideia-chave de Provérbios é que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. E Provérbios conceptualiza o dia a dia, a vida, em duas categorias: tolice e sabedoria. E a tolice é simplesmente a ausência do temor do Senhor. Então, a parte ativa é estar na sabedoria. A parte passiva, basta não ter o temor do Senhor, que você já categoricamente está na tolice. Mesmo que você não pense, eu sou um tolo, ou não está tentando agir como um tolo, a ausência da presença de Deus, que necessita o nosso temor, é o caminho da tolice. E provérbios é um mecanismo, né? O que é um provérbio? É um mecanismo, é uma forma de se comunicar e é basicamente uma grande experiência sendo resumida numa curta sentença. E então, cada provérbio é isso, uma grande sabedoria ou uma grande experiência resumida numa curta sentença, e a estrutura de cada um dos provérbios muitas vezes inclui um contraste entre duas opções, genericamente falando, tolice e sabedoria, mas em específico pode ser linguajar, relacionamentos, a criação de filhos, política, seja o que for, mais uma vez contrastando duas opções. E quem está, então, na sabedoria divina não é que nunca toma decisões tolas ou nunca toma decisões incongruentes com a presença de Deus. Porque não é necessariamente uma coletânea de decisões certas versus uma coletânea de decisões erradas. É uma maneira de se viver, é uma perspectiva de vida.
é uma maneira de pensar e decidir com a presença de Deus ou na ausência da presença de Deus. Então vamos lá, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Capítulo 16, versículo 1. Então, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O capítulo 16 vai ter aqui, vários desses versículos vão ter um tema em comum. Nem sempre é o caso, e nem todo versículo aqui nesse capítulo tem um tema em comum, mas vamos ver aqui que tem vários desses versículos têm. E é a ideia de a presença de Deus versus a alternativa. E a alternativa aqui é categorizado como o homem, ou o ser humano. O ser humano tomando decisões sem a presença de Deus. Ou não de forma... Estou tentando pensar a palavra em português aqui. Initiative. De forma ativa, tentando buscar a presença de Deus. Então, iniciativa, isso. Se o ser humano não toma a iniciativa de ter a presença de Deus, de tomar decisões com a consciência de que queremos refletir a presença de Deus, a alternativa, então, é o contraste aqui apresentado entre homem e Deus, ou ser humano e Deus. Então, o ser humano pertencem os planos, quer dizer, a gente faz planos, são planos emotivos, baseados muitas vezes de forma emotiva, conceptualizamos, decidimos, escolhemos, julgamos o que é melhor e por consciência nossa, por decisão própria, ou muitas vezes até coletiva, né? Várias pessoas acham que esse caminho é melhor que aquele. A gente faz planos, mas a resposta, o que realmente, a resposta final, vamos dizer assim, é de Deus. A presença de Deus é a forma autoritária, é o eventual, acaba estando na presença de Deus. Com essa mesma ideia, todos os caminhos do homem, versículo 2, lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O ser humano é muito capacitado, muito talentoso em conseguir articular e se justificar. Então, não sei se você já pensou, acordou um dia de manhã e falou, hoje eu vou ser tolo. E não sei se você conhece alguém assim. A maioria das pessoas não tem essa vontade ou tem essa decisão de vou ser tolo, vou tomar decisões ruins, vou tomar decisões que vão estragar a minha vida. De uma maneira ou outra, muitas vezes por causa da astúcia do mal, temos a esperança, temos a aparência de que o que vamos fazer ou estamos decidindo é correto. Mas o Senhor não avalia só a aparência, o Senhor não avalia, Deus não avalia só a nossa intenção, é realmente o que está atrás disso tudo. E precisamos lembrar que não estamos tomando decisões sem influência. É uma questão de ser influenciados por Deus ou ser influenciados pela serpente. A influência da serpente é, na sua astúcia, a gente muitas vezes não sabe que estamos sendo. Onde a influência de Deus é de forma mais clara e é um convite. Se aceitamos entrar numa aliança com Deus, se aceitamos a presença de Deus, onde a serpente, o Satanás, não necessariamente tem que nos convidar, basta simplesmente sussurrar, influenciar,
criar a aparência de algo bom e não sabemos que estamos sendo influenciados. Que nem eu falei, com raras exceções, que eu acho que tem um grupo que se classifica de igreja do Satanás, a maioria do ser humano não pensa que está fazendo algo categoricamente do mal, porque estamos influenciados nesta aparência, de pureza. Versículo 3. Sendo assim, então, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Sendo de que o ser humano, no geral, quer ser encarregado das coisas, sendo que o ser humano muitas vezes está tomando decisões baseadas na aparência, influenciados pela astúcia do mal, o que devemos fazer é ativamente a consagrar ao Senhor as nossas decisões, as nossas ações, de forma ativa, de forma intencional, de forma proativa. Queremos fazer coisas que refletem a vontade de Deus. Então, não se isso é o caso, não está a nós definir o que queremos ou achamos que Deus vai querer. Não está a nós definirmos o que achamos que Deus vai querer. Está a nós buscar saber o que Deus quer. E há uma diferença. Um é onde você está ativamente tentando aprender mais para então refletir decisões, versus você tentar moldar a vontade de Deus para se encaixar com a sua. O caso, isto não quer dizer que toda decisão a ser tomada na nossa vida tem um versículo fácil a se puxar lá e falar, ó, tá aqui. Será que eu hoje como pizza ou vou comer um cachorro-quente na casa do Afonso? Vou lá procurar um versículo. Não, não é assim. Não é esse nível de tomar decisão que eu estou dizendo. Mas quanto mais eu conheço a vontade de Deus, quanto mais eu estudo a história bíblica, quanto mais eu me aprofundo nos exemplos que temos na Bíblia, de decisões sendo tomadas, de raciocínios sendo usados para tomar decisões, vendo as consequências, vendo as implicações. Quanto mais sabemos isso, mais podemos, de forma concreta, tomar decisões hoje, modernas, atuais, que refletem ou um conceito claramente decidido e comunicado na Bíblia, ou decisões que não são tão simplesmente claras, não tem um versículo diretamente lidando com o assunto. Mesmo assim, quanto mais a gente se aprofunda na vontade de Deus, mais a gente pode ter uma coerência com as decisões e as ações que temos. Mas isso tudo, mais uma vez, de acordo com o provérbio, começa com o temor do Senhor. E temor ao Senhor pode ser subdividido em dois conceitos: reverência à grandeza de quem Deus é, consequentemente, vontade de obedecer o caminho de Deus. Então, esses dois conceitos, resumidos em temor, nos põem ali numa atitude e uma maneira de se pensar que corresponde com o caminho da sabedoria. E o que é consagrar? Consagrar é uma palavra aí meio religiosa, não é algo que usamos, pelo menos não no nosso dia a dia. Consagrar no mundo antigo era oferecer, prometer, a consagrar, decidir que uma pessoa ou um reino ou um dia ou uma maneira de ser, algo ia ser especificamente
oferecido, prometido, garantido a um Deus. Então, se você fosse consagrar a sua vida a Deus, você estava basicamente oferecendo os seus serviços, provavelmente naquela época antiga, a um templo religioso. Se você ia consagrar um certo dia, quer dizer que aquele dia ia ser especificamente em memória, em honra a, ou dedicado, talvez dedicado é uma palavra mais moderna, é dedicar o nosso maneira de pensar a Deus. Então, quando eu estou tomando decisões, não estou pensando somente o que é melhor para mim, o que me faz sentir bom, o que minimiza sofrimento na minha vida, o que garante que eu vou ter mais sucesso, ou outras maneiras de se decidir. Eu dedico a minha maneira de pensar ao conceito da presença de Deus. E se fazemos isso, teremos uma vida que reflete a presença de Deus, uma vida de sabedoria e uma vida consequente de bênçãos e sucessos que refletem isso. Versículo 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Me faz lembrar aqui de Eclesiastes capítulo 3, que diz lá, há uma ocasião e um dia para cada coisa na vida, que Deus cria ocasiões, dias, categorias, momentos, oportunidades que refletem o seu plano. E de que a ideia aqui é que se vamos viver uma vida que se encaixa na categoria de ímpio, vamos estar nos garantindo castigo. E se queremos ter uma vida de sucesso, precisamos então consagrar as nossas decisões a Deus, temer o Senhor, nos aprender cada vez mais a vontade de Deus, para que assim então podemos estar num grupo que Deus já determinou o propósito. Não é que Deus... Bem, em Efésios, por exemplo, Paulo diz lá que Deus já tinha criado, garantido, né, ou determinado que pessoas seriam salvas, o que normalmente é entendido assim, de que Deus determina quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas o que o Paulo estava dizendo ali, que desde o começo, antes do... Como que é? Estou tentando pensar em português. Antes da criação, Deus predeterminou, tentando lembrar o fraseado em português aqui. A ideia sendo de que o que Paulo estava dizendo ali aos não-judeus, de que Deus tinha já, desde a criação, antes da criação, pré-determinado ou já criado um propósito que as boas novas iam ser oferecidos a toda a humanidade, não só a um grupo étnico, naquele caso, os judeus. Então, sendo que Deus cria propósitos, precisamos nos encaixar no propósito. Por exemplo, se você pega o ônibus aí, na esquina, provavelmente venha mais de uma ou duas linhas. Cada um desses ônibus está a um propósito determinado aonde o ônibus vai. O motorista do ônibus não acorda de dia, entra no ônibus lá e onde será que eu quero ir hoje? E sai dirigindo. Há um propósito. E Deus, há certas coisas na vida que são assim. Então, se a gente se encaixa naquele propósito, se a gente entra naquele ônibus ou não, a decisão é nossa. Então, não é que cada pessoa já está pré-determinado o que vamos fazer ou não. Não é esse o ponto. Mas há propósitos já garantidos e determinados. E se a gente entra naquele ônibus ou não, aí a decisão é nossa.
Ah, todo mundo bem? Uma pergunta ou comentário? Enquanto eu tomo meu chá aqui. Com alergia, estava comentando antes do começo do estudo aqui, já 3, talvez quase um mês, 3 semanas a um mês, só tomando chá, remédio. Ah, tem algum comentário ou pergunta? Ok, ótimo então. Versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Parte do contraste entre presença de Deus ou uma versão da humanidade sem Deus é, em grande parte, orgulho é fundamental a essa diferença. Quando temos orgulho, não estamos dispostos a aceitar o convite da presença de Deus, porque não achamos que precisamos de Deus. É que nem jovem, né, 12, 13, 14 anos, os pais estão tentando influenciar, direcionar, alertar, e o jovem lá faz cara feia porque não quer ajuda, porque acha que não precisa de ajuda. Isso é orgulho, entre provavelmente outros motivos também, mas é no mínimo orgulho que não permite o jovem e, consequentemente, o ser humano a ouvir a voz da sabedoria. Então, Deus detesta esta atitude, não porque Deus detesta o ser humano. Deus detesta o ser humano com esta atitude, porque esta atitude te põe na categoria de pessoas que vão ser punidos, te põe na categoria de pessoas que estão sendo influenciados sem saber, pela presença da serpente, que vai levar a uma vida de sofrimento e eventual eternidade, longe de Deus. Então, os pais não detestam filhos, os pais detestam o orgulho que os filhos estão tendo, porque isto impacta o relacionamento e leva à punição. Ah, quanto melhor seria a vida da humanidade se, no mínimo, a gente estivesse disposto a aprender com a geração anterior. Só aí já melhoraria bastante, mas o orgulho não permite. E quanto melhor seria a vida do ser humano se o orgulho não afetasse o nosso relacionamento com a presença de Deus. Versículo 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. É por causa de amor de Deus que temos a opção de expiação. Um termo meio chique aqui para dizer o quê? É algo ser pago em nosso lugar, é a nossa dívida ser perdoada. Se há mecanismos a isso, primeiramente pelo amor de Deus, né? Em João 3,16, Deus tanto amou o mundo que enviou Jesus, então o seu Filho único. É o amor de Deus que cria a oportunidade disso, é a vontade de Deus de reconectar com o ser humano que cria essa oportunidade. Do nosso lado também, é o nosso amor e fidelidade a Deus que nos motiva a fazer uso dos mecanismos de expiação que Deus tem criado. No Velho Testamento, incluía certas cerimônias de lavagem, de purificação, sacrifícios de animais, intercessão pelo sacerdote e assim por diante. E em Cristo, tudo isso se alcança em Jesus, que é a nossa total expiação, é o nosso sacrifício intermédio, pelo intermédio de Deus, pelo intermédio de Jesus, pelo amor de Deus. Então, mais uma vez, ele encaixa aqui a importância do temor nesse processo, que é o temor ao Senhor
a reverência que temos por Deus e, consequentemente, a vontade de obedecer Deus, que vai nos salvar, que vai nos proteger do mal, da tentação do mal, da influência do mal. A tentação do mal, na sua essência, eu e você podemos ser como Deus e tomar decisões como se eu fosse o meu Deus. É essa a essência do que o mal oferece. As manifestações disso são muitas e podem ser diferenciadas, mas a essência em Gênesis 3 para frente é isso. Mas se tememos Deus, não temos essa ilusão de queremos ser o nosso Deus, de repor Deus com nós. Pelo contrário, estamos dispostos a temer a Deus e obedecer a Deus, e ser fiel a Deus, e ouvir a Deus, e estar aberto à sua influência em nossas vidas. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com ele. Então, aqui, se há uma consequência que vem por causa de uma ação, e a ação aqui é uma referência à sabedoria, o aceitar a presença de Deus. Então, quando você aceita a presença de Deus, quando você consagra as suas decisões a Deus, quando você tem temor a Deus, tudo isso te põe em uma situação de agradável ao Senhor. Não é porque estamos merecendo ou gratificando Deus, como eram os deuses antigos. O ser humano, as pessoas da antiguidade, viviam em temor aos seus deuses, não temor, reverência e obediência. Eles estavam com medo dos seus deuses, então se sentiam sempre na necessidade de agradar, de tentar apaziguar, para que os deuses, então, dessem proteção ou dessem bênçãos. Aqui o ponto não é esse. Deus já nos ama porque fomos criados por Deus. Estamos sendo agradáveis a Deus por estarmos dispostos a viver uma vida que mantém um relacionamento com Deus, uma vida que mantém um relacionamento um com o outro, porque vamos tratar um ao outro com amor. Então, é uma existência, uma humanidade que é em agrado ao que Deus nos criou para sermos. E quando isso é o caso, até, aqui é um exemplo específico, até mesmo os inimigos estão dispostos a viver em mais paz conosco. Isso seria de grande interesse na antiguidade, que era sempre um cão come cão lá, um império queria tomar conta do outro, uma vila queria matar a outra, uma tribo queria destruir a outra, é sempre esse tipo de coisa. Então era importante ter uma vida de paz, e isso aqui é uma das garantias, ou é uma das coisas que a presença de Deus promove. Versículo 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Bem, no geral, a gente quer ter muito, ou quer ter mais. E associamos mais com melhor. Se eu ganhar mais, minha vida vai ser melhor. Se eu ter mais amigos, minha vida vai ter melhor. Se eu tiver um carro mais novo, minha vida vai estar melhor. A casa maior e assim por diante. É sempre um corre atrás do mais. E muitas vezes estamos dispostos a usar formas injustas
de alcançar o mais. Injusta aqui, na minha compreensão, a ideia de justiça na Bíblia não é só uma questão de justiça jurídica, se alguém quebrou uma lei ou não. Tem um elemento relacional, é uma injustiça com impacto relacional. Não é só, sei lá, roubei o bode do vizinho. Porque eu roubei o bode do vizinho, a injustiça impacta a vida do vizinho, ao meu relacionamento com o vizinho. Provavelmente ao relacionamento da família do vizinho, que agora eles têm menos e assim por diante. Então, não é uma questão só jurídica, ou só intelectual, ou só teórica. A injustiça sempre tem um impacto relacional. E é melhor ter pouco, porém com bons relacionamentos, do que ter muito a custo do impacto relacional. Porque o que Deus nos criou para sermos, desde Gênesis 1 e 2 para frente, é sermos relacionalmente refletindo a presença de Deus. Como tratamos um ao outro é uma grande uma grande reflexão da presença de Deus. Então, se tem que escolher entre pouco ou muito, se tem a ver ao custo de relacionamentos, ter menos é melhor do que ter mais, mas seus relacionamentos estão destruídos, seu casamento está destruído, seu vizinho não te odeiam você, e assim por diante. Então, é importante lembrar isso, que o elo relacional é sempre fundamental em como tomamos essas decisões, tanto com o nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, nosso relacionamento um com o outro. Versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. É basicamente quase que repete que todos os caminhos do Senhor... Não, cadê? Tinha aqui onde que já vimos isso. Bem, na verdade, acho que é uma coletânea de 2, 3 aqui. A ideia é a mesma, diferente, porém mesmo. Fazemos planos baseados na nossa percepção do que nós achamos melhor, das nossas emoções, das nossas necessidades, ou pelo menos o que determinamos como necessidades. Mas a vontade de Deus é o que determina e deveria determinar os nossos passos. Podemos evitar isto ou ignorar isto, mas ao nosso custo e custo dos nossos relacionamentos. Então, quando se planejamos as nossas decisões, os nossos passos com a influência e direção de Deus, temos um caminho mais coerente, mais agradável, mais abençoado, que reflete a presença de Deus. Então, é importante notar isto. Versículo 10. Bem, algum comentário, pergunta? Júnior, Oi. o capítulo tem, esses trechos aqui no meio do livro, tem algum contexto imediato ali que une esses versos? Então, não. Bem, acho que não. Pelo menos nesse capítulo, nem todos os versículos têm essa conexão, mas aparenta ter vários ter. E onde você, nos próximos capítulos, tem vezes que tem 2, 3 versículos próximos um do outro, que tem um certo tema em comum,
mas muitas vezes é mais esporádico. Então, talvez a pessoa, né, os escribas, ou seja lá quem estava escrevendo, coletando tudo isso, com alguma certa intenção, pôs dois, três ou quatro, cinco com mais coisa em comum do que não. Mas não aparenta ser algo consistente do versículo do capítulo 9 à metade do 31, com algumas exceções. No geral, o que conecta todos esses versículos, ou esses capítulos, é que são exemplos do que é viver uma vida de sabedoria em termos práticos, em contraste com exemplos de viver uma vida de tolice, com exemplos práticos. Então, é meio esporádico, onde se você ler capítulo 1 a 9, é bem intencional, né? Os capítulos, os temas são mais longos. Aqui, esse capítulo tem sido mais intencional assim, mas não é comum esses capítulos 9 a 31. Ok, versículo 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Eu acho que meu pai está com a mãozinha lá, algum comentário, pergunta? Ô, Júnior, me parece que uma ideia muito interessante aqui nesse capítulo 16 é a ideia de planejamento, de Uhum. plano, de direcionamento. Então, por exemplo, versículo 28. Bem, do que você já falou, por exemplo, o versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, faz plano, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas é claro que a ideia aqui é plano, planejamento no temor do Senhor. Aí o Senhor, então, dirige os passos. Então, me parece que uma ideia muito prevalente aqui no 16 é a vida planejada. O que, na verdade, é um... Versículo 1, por exemplo, diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Um problema com a humanidade é que eles geralmente não fazem planos no temor do Senhor. Uhum. E aí, então, complica. Aí vai dar tudo errado. Sim. É, fazem planos e tomam decisões com outros motivos, né? Outros propósitos em mente. Uhum. E aí as consequências são negativas a curto ou, sem dúvida, a longo prazo. Versículo 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Então, principalmente no mundo antigo, rei era o topo do topo, né? Era dali para baixo. Hoje a gente tem aí, em muitos países, uma estrutura diferente. Com Brasil e Estados Unidos, por exemplo, uma democracia, uma estrutura mais comum com o outro. Mas há várias pessoas, tanto aí quanto aqui, em termos políticos, por exemplo, que carregam grande autoridade. E o que essas pessoas deviam estar fazendo com a autoridade? Ou, tendo a sua autoridade, o que eles deviam ter ciência, consciência dessa autoridade? Aqui, a ênfase é: a sua boca não deve trair justiça. Sendo que, naquela época, o decreto de um rei, né, o que o rei falava e era, então, decretado, se tornava lei, com grande autoridade e impacto nos seus súditos. O rei devia ter a consciência de que a sua autoridade não devia trair justiça. Mais uma vez, não creio que aqui a justiça só em termos legislativos ou jurídicos.
creio que aqui tem a ver com termos relacionais, que a autoridade do rei em decretar leis e seja lá o que for, tem que considerar o impacto no relacionamento dos seus súditos. A mesma coisa os políticos. Pô, mas muitas vezes político é uma roubada atrás da outra, é uma corrupção, são decisões tomadas com até as decisões, e eu sou meio, qual que é a palavra? Incrédulo sobre político, eu não tenho bons sentimentos sobre político no geral. Então, sendo assim, você talvez considere que eu estou falando talvez um pouco dentro dessa perspectiva, mas eu tenho a suspeita de que até decisões que políticos tomam que têm um impacto positivo nas pessoas é com intenção de poder, é com intenção de manter a sua candidatura, de manter o seu partido político em poder. Então, talvez uma tendência negativa minha de pensar assim, indiferente seja a intenção, quem tem poder tem que ter a consciência de que as suas decisões têm impactos na vida das pessoas e então essa pessoa em poder tem que usar esta autoridade para a justiça, tanto legislativa, tanto jurídica, tanto social, mas inevitavelmente com a consciência de que o impacto relacional em como as pessoas interagem com o outro tem que estar fundamentando tudo isso. Afonso? Bruno, isso que você me falou, que você está falando aí, me fez pensar lá em Lucas 16, quando fala do administrador infiel. Uhum. Porque algumas vezes a gente, dentro da nossa comunidade, muitas vezes a gente vê pessoas falando: nós precisamos ser inteligente igual aquela pessoa lá. Uhum. Mas tem tudo a ver com isso que você falou, porque ele parece que ele causa um bem para que ele possa se dar bem lá na frente, né? Uhum. Até mesmo as pessoas que são beneficiadas, que elas acham que ou até estão sendo, mas a gente vê a inteligência desse administrador infiel aí, colocando isso aí em ação, isso que você falou, né? Sim, aquele exemplo lá, a ideia estava sendo de conectar, de afirmar relacionamentos um com o outro, porque a situação estava para ficar ruim para aquela pessoa, né? Lá no exemplo. E então precisamos ter esse pensar no impacto que temos nos nossos relacionamentos. Se você pensa só no que você vai ganhar para você mesmo, é um erro, porque a nossa interação como comunidade tem que ser sempre considerada, não só o eu. Meu pai? Sim, ainda baseado no que está sendo falado, e no que eu falei, que eu entendo que a vida planejada, ou fazer planos, é muito importante nesse capítulo, e baseado no que você falou dos políticos, por exemplo, nos lábios do rei, ou de qualquer pessoa, na verdade, se acham decisões autorizadas, mas no sentido de que o rei, ou o político, ou o candidato, ele não vai ficar falando, quando entrar lá eu vou roubar, ou eu vou maltratar todo mundo, ou eu vou destruir o país. Não, todo mundo fala só coisas boas. Uhum. Mas, então, todo mundo faz planos bons. Mas a segunda parte do versículo, no julgar, que no agir, não transgrida
pôs a sua boca. Ou seja, você fez planos, Uhum. falou que vai fazer coisas boas, então haja dentro do que você falou, Uhum. dentro dos seus planos bons. Sim, não adianta só falar, né? Tem que, quando então você tiver a autoridade, vamos dizer assim, que você haja então coerente com o que você falou, pensando no impacto da justiça, né, do lado relacional entre as pessoas. É muito bom. Vamos ver aqui, nosso tempo está ficando meio curto. A honestidade, versículo 12. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Ou pelo menos reis que têm coerência com a vontade de Deus, né? Você só vai realmente firmar o poder de autoridade de um rei se você tem um reino que está vivendo os benefícios de justiça por causa do rei, que é o exemplo de Deus, né? O reinar de Deus é um reino de justiça, é um reinar que tem que está sobre o reino de Deus. O reinar de Deus é uma experiência de impacto relacional. É a ideia de, né, uma outra maneira de pensar é a ideia de igreja, de que é uma comunidade que, por causa do reinário de Deus em nossas vidas, temos uma comunidade que deveria cuidar um do outro, amar um ao outro, ter paciência um pelo outro. E por ser assim, a autoridade de Deus em nossa vida é firmada. É só, olha, basta se dar uma assistida de jornal aí, tem 1000 exemplos, ainda hoje, de país que está pegando fogo, porque a política lá é uma bagunça sem fim, e entra um para roubar o outro, para assassinar o próximo, e o legado daquele reinar é destruição, violência, corrupção e tragédia. E no mundo antigo, diferente de hoje, onde muitos lugares, nem todos, podemos eleger os nossos líderes, o legado do reino, que era em família, né, de um passar para o próximo, só ia durar se o reino tivesse sendo abençoado por esse legado de família. O que isso tem a ver para nós? Que nenhum de nós aí é rei de nada, né? Talvez nem rei da cocada, mas que duas aplicações. Uma é de estar sobre o reinado de Deus, mas a outra podemos pensar em nosso legado. O nosso legado na vida das pessoas só vai ser um legado que vai ter um impacto longo se é um impacto positivo. As pessoas vão querer estar em contato com nós e vão carregar com si o legado nosso, se foi um de ênfase relacional, onde tratamos as pessoas com carinho, bondade, compreensão. Tem muitas pessoas aí, quando você fala o nome do Zezinho, né, bem, Zezinho, o Zé tá aí hoje, o Zé normalmente Zezinho, fica não. meio Zezinho não. Então, deixa eu usar outro exemplo. O Zé Não, Faustino é gente boa. nem o Zezinho Zezão. não. Nem o Zezão. Tem certos nomes de irmãos presentes ou passados que quando menciona, pô, você só dá aquela dor no coração ou aquele arrepio, né? Porque a pessoa veio, fez uma bagunça sem fim e foi embora. Não deixou um legado positivo que continuou de uma pessoa para outra. Então, essa aí é um outro aplicação que a gente podia usar desse versículo. Ah, vamos ver aqui. Vamos ver 2 versículos. Vamos ver
o 14, e aí a gente conclui com o 16. O 14, a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio o acalmará. Bem, naquela época, sem dúvida, se o rei mandar mensageiro para te ver aí, bater na sua casa lá, não é coisa boa. A ação do rei carregava esta capacidade de punição, mas a ideia aqui é de que a sabedoria tem o benefício de apaziguar ou acalmar punição, ou acalmar a morte. Não sei se em termos práticos, né? Se o rei vem lá, alguém vem lá te matar, mas tem um exemplo na Bíblia. Em Daniel, quando o rei Nabucodonosor, não, estou confundindo. Não, sim. Em Daniel, quando o rei determina que ele tem lá o seu sonho e quer que alguém interprete e ninguém está interpretando, ele determina, avisa a guarda, chefe da guarda lá, ó, pode começar a juntar todo mundo aí e matar todo mundo. Nós vamos começar de novo. Zerar lá os políticos e vão começar de novo. E quando eles vêm lá para conversar com Daniel, com sabedoria, ele convence o chefe da guarda a voltar para o rei e dizer, olha, me dá uma noite aí, se eu estou lembrando meus detalhes aqui, me dá um tempo que nós vamos orar e eu tenho confiança de que Deus, o meu Deus, vai dar informação. E ele trata com tanta sabedoria e jeitinho ali, de que o chefe da guarda ouve ele, não precisava ter ouvido, podia sair matando ali, e o final das contas é que todos eles são abençoados pela sabedoria de Daniel. Então, no mínimo, tem esses momentos práticos aí, que podem ser verdades, ou pode ter essa aplicação, mas, sem dúvida, um outro nível aqui também é o simples fato de que o julgamento que inevitavelmente vem por uma vida de pecado, quem tem sabedoria, por causa da presença de Deus e temor ao Senhor, tem como acalmar a necessidade da morte ser paga, né? Que é o que Jesus fez na cruz e assim por diante. Então tem essa aplicação aí também. E vamos concluir com o 16 aqui. É melhor obter sabedoria do que ouro e é melhor obter entendimento do que prata. Então aqui é um bom resumo e um bom versículo a se concluir, porque a ideia de naquele mundo antigo e ainda hoje, ouro, prata, era símbolos de status, né? Era o dinheiro da época. E é melhor ter sabedoria do que ter poder aquisitivo. É melhor ter sabedoria do que ser rico. É melhor ter sabedoria do que ter toda aquela vida grandiosa que vem com a presença de dinheiro. Porque sabedoria tem implicações em toda a área da nossa vida. Mais uma vez, uma sabedoria, um tipo de sabedoria específica, que tem a ver com o temor ao Senhor, a presença de Deus, e vários outros detalhes que a gente tem enfatizado.